Será que o inferno é real? Será que o inferno é um lugar geográfico, físico? Ou o inferno é, na verdade, um estágio ou um estado espiritual que as pessoas vivem de angústia, de tristeza nesta vida? Será que o inferno foi uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Idade Média, para apavorar os fiéis e também dos evangélicos, para apavorar as pessoas? Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Os 66 livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mais de 100 vezes a Bíblia fala sobre o céu. E mais de 60 vezes a Bíblia fala sobre a realidade de um lugar chamado inferno. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25, ele declara que o inferno é um lugar onde só há choro, onde o fogo não se apaga e o verme, o bicho, não morre. E certamente Jesus estava utilizando a realidade do Guerrema, lá do Vale de Inom, onde as pessoas jogavam lá os animais mortos, jogava lixo, jogava comida, e ali ficavam aquelas coisas putrefando, e os bichos, vermes, urubus, e ali eles colocavam fogo e ficava aquela fumaça, aquele fogo noite e dia, dia e noite, com aquele fedor terrível. Então certamente Jesus pegou esta ideia do Vale de Inom para mostrar sobre a realidade deste lugar que é o inferno. Então o inferno ainda não foi inaugurado. A Bíblia diz em Mateus que o inferno foi preparado antes da fundação do mundo para lançar lá o diabo e seus anjos. Mas também os ímpios irão para lá. As pessoas que não obedeceram a Deus e não aceitaram a justiça de Deus e não converteram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo irão para lá. Agora é verdade que as pessoas que já morreram no passado e já morreram hoje, os ímpios que não obedeceram a Deus, que não andaram debaixo da vontade de Deus, quando morreram, já foram para um estágio de sofrimento. Os seus corpos foram colocados na terra, mas os seus espíritos estão nesse lugar já de tormento, de sofrimento. Porque na verdade o inferno é a ausência de Deus, do seu amor, da sua proteção, dos seus cuidados, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E essas pessoas estão já, os espíritos, as almas dessas pessoas já estão neste lugar desincorporados, já estão esperando a ressurreição e esperando o juízo final. E aqueles que morreram na fé no passado e foram salvos no passado, não pelas obras da lei, não pela lei, porque ninguém cumpriu mandamento algum, mas aqueles irmãos do passado, Noé, Abraão, Moisés, os israelitas, eles foram salvos pela fé que um dia Cristo viria. E aqueles que morreram no passado e aqueles que morreram hoje, nesses dias dessa pós-modernidade, que tiveram uma experiência com Cristo e foram salvos pela graça de Cristo, já estão na presença do Senhor, já estão gozando na presença do Senhor as bênçãos divinas lá. Só não está tendo um gozo pleno. Por quê? Porque falta o corpo. E é o que a Bíblia diz em Coríntios, o apóstolo Paulo, que haverá um dia em que haverá ressurreição e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A terra, os mares terão de dar conta dos corpos que foram dissolvidos no dia do arrebatamento, o dia da ressurreição dos mortos
e os salvos, os santos do Senhor, desde lá de Abraão, e os que converteram em Cristo, pela graça, irão ressuscitar, irão viver para sempre com o Senhor e nem passarão, não entrarão em juízo. Quando falo não entrarão em juízo, não serão julgados, porque já foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas os ímpios ressuscitarão, sairão lá, os espíritos entrarão nos seus corpos e irão para o lugar que é o inferno, que será inaugurado depois do juízo do trono branco. Entendeu? Então, existe o lugar chamado inferno, que é um lugar geográfico. Jesus falou sobre ele. É um lugar onde há choro e ranger de dentes. É um lugar onde o fogo não se apaga, o bicho não morre. É um lugar que lá o fogo fica dia e noite e dia, que é para, na verdade, ilustrar a ausência completa da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Eu ouvi uma frase uma vez, e não sei quem foi que declarou, mas eu passo para frente, que o inferno é inferno porque Deus, Jesus, não está lá. Porque se Jesus estivesse lá, com seus atributos de bondade, de graça e misericórdia, deixaria de ser inferno e seria céu. Porque na verdade Deus é onipresente e Ele estará no inferno, Ele está em todo lugar hoje. Não existe nenhum lugar que fique escondido diante dos olhos dele, mas Ele estará no inferno com os seus atributos de um Deus que é juiz, um Deus santo, um Deus que está lá porque Ele é um Deus que está em todo lugar. Entende? Agora é verdade que as pessoas hoje já vivem num estado de sofrimento aqui na terra, já vivendo a realidade de um sofrimento, claro que é incomparável lá no inferno, mas aqui já vive, porque aqui ainda há a bondade das pessoas, a bondade de Deus, a imagem de Deus nos homens não foi totalmente deformada, arrancada, e ainda há a presença aí da bondade de Deus, esse Deus que é como o sol que brilha para os maus e para os ruins, e a graça universal dele está aí ainda, mas tem pessoas que já vivem nesse estado de tristeza, de angústia, porque vive nos delitos e pecados e vivem por natureza como filhos da desobediência. Por isso que eu lhes disse num vídeo que eu falei que Jesus não foi no inferno, mas Jesus viveu o inferno aqui na terra, e Jesus entrou na realidade do inferno aqui na terra antes de morrer, e foi até as regiões inferiores quando desceu, que é a ideia que eu defendi, que Jesus foi totalmente abandonado por Deus e viveu toda a pressão, e viveu a realidade da ausência de Deus, e Ele mesmo fala na cruz. Por isso, a Bíblia fala sobre o inferno, e nós, como pregoeiros da justiça hoje, como ministros da nova aliança, que eu lhes disse também que não é nova aliança, porque a aliança de Deus é uma só, é um só povo, é uma só igreja, é uma só aliança, mas a aliança foi renovada e nós somos, na verdade, ministros desta nova aliança, e precisamos de falar para as pessoas que estão aí cambaleando, errantes, para que elas arrependam, para que não sejam lançadas neste lugar que é o inferno, e que Apocalipse fala que é a segunda morte, onde é fogo e enxofre, e irão para lá os adúlteros, os ladrões, os criminosos, na verdade os desobedientes, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo e não creram em Jesus Cristo como Filho de Deus e não aceitaram como único e suficiente Salvador. O inferno é real, o inferno existe, não foi uma criação da Igreja Católica nem de evangélicos, existe, e que você leia os evangelhos e lá fala da realidade do inferno. Que Deus te abençoe.